Vamos fazer a leitura da palavra em 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos estar lendo o versículo de número 19. E o versículo de número 20. Amém? Diz assim a palavra: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero ser breve e objetivo, porque eu tenho aprendido com o Espírito Santo que não é você ficar falando muito tempo numa pregação que vai trazer a mudança. O que muda um homem ou uma mulher é a palavra objetiva. Aquela palavra que traz ao coração do homem e da mulher a transformação e a mudança. Você tem que entender o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. E nessa madrugada eu estava analisando, eu falei: Deus, como que o Senhor é grande, santo, poderoso, escolheu um ser tão pequeno, pecador, para o Senhor depositar dentro de nós algo de mais precioso, que é o Espírito Santo. Irmãos, se nós formos fazer uma análise hoje, muitas igrejas não estão mais preocupadas em ter a presença do Espírito Santo. Irmão, a última missão de Deus para se concretizar na terra é a presença do Espírito Santo de Deus. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O projeto que Jesus foi chamado para fazer, Ele já fez. Agora é a vez do Espírito Santo, e o Espírito Santo já está concluindo o objetivo a qual Deus delegou a Ele a fazer. É por isso que nesta manhã, Deus vai chamar a minha e a sua atenção em dar a importância de ter a preocupação pelo Espírito Santo, porque nós somos o templo aonde Deus escolheu permanecer eternamente em nós. Então vamos lá. A Bíblia nos ensina que ao recebermos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida santa e cheia do poder. Por que você tem visto tantos escândalos nos altares? Porque os grandes líderes não estão preocupados em trazer à igreja uma mensagem que vem direcionada do coração de Deus para o nosso coração. Eles simplesmente
sobem em cima do altar e falam aquilo que eles querem falar. E a Bíblia está nos mostrando, coloca o 19 para mim, por favor. A Bíblia está nos mostrando, olha só como começa. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que a humanidade hoje, a imagem e a semelhança de Deus, o que a humanidade hoje está fazendo com o seu próprio corpo? Eu posso te dar aqui vários exemplos. Homens e mulheres que estão tirando a natureza de Deus, estão se materializando em animais. Como? Tem homens que querem virar leão, tem mulheres que querem virar tigresa, tem homens que querem virar cobra. Eu podia te dar vários exemplos. O ser humano não está preocupado com o corpo. Eu e você que estamos aqui nesta manhã, temos que ter uma preocupação com o nosso corpo. Qual é a preocupação? O seu corpo tem que ser saudável. Você tem que cuidar do seu corpo. Talvez alguém vai falar assim, irmão, mas como? Irmão, são vários exemplos que nós temos para cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é a morada e é onde habita a presença do Espírito Santo de Deus. Ali está dizendo, que habita em vós. Toda vez que você olha ao espelho e você vê a imagem, dentro desta imagem que você está vendo, você sabe que dentro de você habita o Espírito Santo. Então vamos lá. Primeira importância: ser templo do Espírito Santo é se afastar do pecado que destrói o corpo. Vamos aqui fazer uma análise. O que a humanidade hoje está escolhendo a fazer? Cada dia que se passa, a humanidade está se autodestruindo. Ela está se destruindo. Eu vou falar uma coisa aqui, que praticamente mais do que a maioria está aqui, gosta. Quem aqui não curte um esporte? Ontem aconteceu uma situação que você vê que não tem nada a ver. Você comemorar uma conquista é uma coisa, mas você se destruir por causa dessa conquista é totalmente diferente. E o que está acontecendo com o ser humano hoje é isso. Às vezes, tem pessoas que pedem a Deus uma bênção, uma vitória, mas após ele receber esta bênção e esta vitória, ele se destrói. Eu não vou nem lá fora não. Vamos pegar dentro da igreja. Quantos que podiam estar aqui nesta manhã e não estão? Que já conquistaram muitas vitórias, mas escolheram e optaram a destruir o seu corpo. Por quê? Vou te dar um exemplo que está na Bíblia. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Quem vai escolher? Só que tem bênção na nossa vida que ela torna maldição. Porque nós deixamos de centrar o nosso pensamento da importância daquela vitória. Eu vi algo esta semana que me chamou a atenção num debate. Tem pessoas que só querem glorificar a Deus quando ele recebe uma bênção extraordinária. Vou te dar um exemplo.
Talvez Deus fez uma coisa pequenininha para você e você não exalta o nome dele. Agora eu vou te dar um exemplo ao contrário. Quem serve a Satanás, tudo que Satanás dá a ele, ele tem prazer em divulgar. Ele tem prazer em proclamar a sua conquista. E por que nós, que somos o templo, a morada, aonde o Espírito habita, não testemunhamos aquilo que Deus faz, ou aquilo que Deus já fez, ou que vai fazer, que é o grande arrebatamento? E o que nos distancia do Espírito Santo é quando nós destruímos o nosso corpo com o pecado. E o pecado tem entrado com grande força dentro das igrejas. Começando do altar para baixo. Isto destrói não o corpo físico, mas o corpo espiritual da igreja, a qual Deus, Jesus e o Espírito Santo é a cabeça. E nós somos um membro que completa este corpo trino. Mas muitos não estão preocupados com a destruição do seu corpo. E muitos dizem, não tem nada a ver. O fulano faz e não aconteceu nada com ele. Eu também posso fazer. Mas eu ando pelo que a Bíblia diz. E eu creio que você também anda pelo que a Bíblia diz. E nós estamos vendo aqui, se nós destruirmos o corpo, que é o templo de Deus, nós estamos paralisando a ação do Espírito Santo em nós. Porque toda vez que eu peco, eu paraliso a ação do Espírito Santo. Toda vez que você erra ou nós erramos, nós paralisamos a ação do Espírito Santo. Dando continuidade. Como templo do Espírito Santo, chamados a viver uma vida de santidade e pureza. Aí agora vamos para a Bíblia. Em Hebreus fala, não sei se é 12, 14 ou 14, 12. Sem a santificação a qual ninguém verá a Deus. Olha lá. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que eu estou dizendo até agora está dentro da palavra. Se eu destruo o meu corpo, eu não vou ver o meu Criador. Se você, como igreja, destrói o seu corpo, você não vai ver o Criador. Porque o Criador exige de mim e de você a santificação, a pureza. O que é pureza? É você olhar para a Jasmine ali, ó, e ver a pureza de coração, de alma e de espírito. E Jesus referiu que para entrarmos no reino, temos que ser como criança. Às vezes eu com meu filho menor, a gente dá um choquinho, negativo com positivo. Às vezes você fica bravo, dá uma palmada, mas passa 5 minutos, ele está no seu pescoço, ele sobe nas costas, porque já esqueceu. Chama-se pureza da santificação. É isto que Deus requer de uma igreja para entrar lá no céu. 1 Coríntios, como nós lemos, 6, 19 e 20, nos lembra que nós temos que saber
que o Espírito Santo habita em nós, devemos cuidar do nosso corpo, mente, coração, a pureza e buscando a santidade a todo instante. Provérbios 14, versículo 34. Nós vamos começar a ver agora, quando o homem destrói o templo, ou destrói o corpo. Vamos ver dentro da Bíblia, olha o que diz. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O que a humanidade está fazendo hoje, irmão? Eu não vou pegar nem a nossa nação brasileira, não. Eu vou pegar a nação do cristianismo. A nação do cristianismo tem sido uma vergonha. Eu fico imaginando Deus quando olha do céu para a sua criação, que a sua semelhança e a sua imagem está sendo uma vergonha para as nações. A igreja teria que ser um exemplo para as nações, mas está sendo ao contrário. O cristianismo está sendo uma vergonha para as nações, porque os seus liderados não estão preocupados em conduzir e ensinar a verdade que liberta, que transforma, que muda, que confronta, que faz você encontrar com Deus. Mas muitos não querem que nós enxergamos a verdade. Inventam coisas. A alma que pecar morrerá. Ezequiel 18, versículo 4, depois o versículo 20. Eis que todos as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Antes de nós lermos o 20, irmãos, se nós temos uma aliança com Deus, o Senhor ama a nossa alma, mas a alma que não tem aliança e compromisso com Deus, e ela pecar, essa morrerá. Irmão, tem tantos pregadores em cima do altar que estão cometendo a maior blasfêmia, que é contra o Espírito Santo. É até chato você ficar repetindo, porque te enoja, te dá nojo. Você não viu, mas está rolando aí nas redes sociais, um casal que se diz ministro do Evangelho, vendendo uma morada no céu por R$5.000. Sabe quantos seguidores tem desses dois? 192 mil seguidores. Aí você vai para as igrejas que prega o verdadeiro evangelho, tem 768 seguidores. As pessoas estão se destruindo automaticamente e estão usando a palavra para destruir o corpo de Cristo. Pegam coisas isoladas, lança na igreja e lança as suas artimanhas. A água que flutuou a arca de Noé, estou vendendo por R$1.000. E tem um montão comprando. E você vê as pessoas blasfemando
E eu fico mais indignado, sabe por quê? Será que dentro dessa igreja não tem ninguém que tem o Espírito Santo para discernir? Sabe o que está faltando hoje na igreja do século XXI? O Espírito de discernimento. É por isso que a igreja está sendo enganada. Estão preocupados com tantas coisas, em carro, em mansão, em dinheiro, mas não estão preocupados com aquilo que o Espírito Santo oferece para o grande dia do arrebatamento. E eu vou falar para você, a partir de hoje, peça somente a Deus o dom de discernimento para você continuar a sua caminhada. Versículo 20 do 18. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Irmãos, eu não posso pagar pelas escolhas que os meus filhos fazem. Os meus filhos não podem pagar pela escolha que eu faço, porque o julgamento de Deus será individual. Então Deus aqui manda eu e você agora a raciocinar, porque a justiça do justo ficará sobre ele. Deus quer que eu e você sejamos justos. Nós somos pecadores? Somos, mas somos santos lutando contra o pecado. Não somos mais pecadores, agora nós somos santos. Nós lutamos contra o pecado. Você luta para não pecar, mas se porventura você deslizar, Jesus, o Espírito Santo, Deus é justo e fiel para nos perdoar. O pecado em nossa vida tem que ser por acidente. Aí tem gente que peca, pastor Antônio, e fica assim: a carne é fraca. Ele usa a palavra, a carne é fraca, mas espera aí, quem mora dentro de você? Quem habita dentro de você? Porque antes de eu pecar, pastor Antônio, o Espírito Santo aciona dentro de mim a sirene de alerta. Antes de você errar, o Espírito Santo fala assim: Leandro, não faz isso não, porque se você fazer, eu vou me entristecer. Porque o Espírito Santo tem sentimento. Ele se entristece, nós vamos ver dentro da Bíblia. Ele se entristece. Ele fica enciumado. Vamos ver dentro da Bíblia. Agora Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 2 e depois o versículo 30. Em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Irmãos, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Volta para mim lá no anterior. O que prevalece em nós? A palavra que nos foi confiada. O que o Espírito Santo faz? Qual é a função do Espírito Santo? É nos instruir tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Quando você passa uma dificuldade, o que vai vir à sua memória através do Espírito Santo é a palavra. Porque a palavra, ela vai te dar o quê? Ânimo para você continuar. Pecado traz a ira de Deus. Toda vez que Israel pecou, Deus fez justiça.
Aí tem muita gente que fica assim, se Deus existe mesmo, por que hoje o inocente morre? Faz parte do projeto de Deus. O mesmo sol que brilha sobre o justo, brilha sobre o injusto. Faz parte do projeto de Deus. Mas sabe qual vai ser a diferença? É no grande dia do juízo final, irmão. Porque Deus tem poder para punir e eliminar todos os homens mal da terra. Mas Ele não quer fazer isso. Ele quer que o homem reconheça o sacrifício vivo que foi feito através de Cristo na cruz. A recompensa do justo vai ser no dia do juízo final. A minha recompensa não é na terra. A sua recompensa não é na terra. A sua recompensa vai ser quando você passar dos portões celestial para dentro. Lá vai vir a recompensa. Lá vai vir a morada. Lá vai vir a coroa. Lá vai vir os galardões. Lá vai vir o direito de você sentar à direita de Jesus e reinar e julgar as nações com Ele. Não é aqui, irmão. Tem gente que está esperando os benefícios de Deus aqui na terra. Ele vai condicionar a mim e a você a sobreviver aqui, e mediante o que Ele quer. Mas a maior riqueza minha e sua está lá no céu, aonde ninguém pode roubar, aonde ninguém pode te tirar, porque já foi preparada pelo próprio Salvador, que é Jesus Cristo. Agora o versículo 30 de Romanos 3. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé. Irmão, se não tiver fé, não tem resultado. O que produz o milagre é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Aí eu falei aqui sexta-feira, vou tornar a dizer, tem gente que quer colocar a culpa no pastor, tem gente que quer colocar a culpa nos pregadores, tem gente que quer colocar a culpa no ministério. Pastor não tem culpa, ministério não tem culpa, auxiliares não tem culpa. A culpa é nossa, irmão, só que nós não queremos admitir. O segredo do sucesso é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é a nossa fé. Por mais que a sua fé seja pequenininha como um grão de mostarda, põe ela em ação. Mas o ser humano tem uma forma brasileira. Saí daquela igreja lá, porque o pastor não olhou para mim. Saí daquela igreja lá, porque o irmão Antônio passou e não me abraçou. Então você não está aqui por causa de Jesus. Eu tenho que estar aqui, não pelo pastor Daniel. Eu tenho que estar aqui, porque eu prossigo para o alvo que é Cristo. Quantas vezes ele já falou aqui, que nós temos que olhar para Cristo. Nós estamos aqui olhando para Cristo, olhando para a palavra, porque é esta palavra que vai nos fazer encontrar com Ele na glória. Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesourou iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Isso tudo aqui, irmão, está sendo acumulado dentro do coração de Deus. Toda a injustiça que você está vendo aí, as pessoas estão matando os cristãos, há milhares e milhares, porque eles querem ensinar a verdade e não querem deixar ensinar a verdade. E Deus está acumulando tudo isso para do grande dia da sua ira, aonde a mão dele vai descer
aí não tem Jesus, aí não tem Espírito Santo, aí não tem as 4 classes angelical, aí não tem os anciões, aí não tem Satanás, aí não tem demônio com seu exército, porque não há ninguém soberano como Deus. E está chegando o grande dia da manifestação de Deus, e vai calar muitos questionamentos, que talvez eu e você já falou. Um dia um rapaz que trabalha comigo falou: eu não acredito que Deus existe não, que Deus é amor. Por que ele deixa uma criança que está sendo gerada morrer? Irmão, como cantar aqui, não tem como você explicar a Deus. Mas a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá no céu, o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, o que o coração não sentiu, são as coisas que o Senhor vai revelar para mim e para você. Tem coisas que só vamos compreender quando nós estivermos diante o Criador, irmão. É nisso que nós fazemos a diferença. É isto que o homem e a mulher de Deus, cheios do Espírito Santo, vai fazer a diferença. O Espírito Santo nos convence do pecado, e é preciso cuidar da vida espiritual para estar bem fisicamente. Olha só, irmão, temos que cuidar da nossa vida espiritual para que o nosso físico fica bem. Se você estiver mal espiritualmente, o seu corpo físico vai sentir. Então há necessidade de nós cuidarmos do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo permanece dentro de nós, mas é contra o pecado. Ele é contra o pecado. Ele está dentro de nós, mas ele é contra o pecado. E quando nós pecamos, ele nos convence ao quê? A se arrepender. Segundo, ser templo do Espírito Santo é ser habitado pelo Espírito Santo. Romanos 8:11. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. Então o que eu estou falando até agora está tudo dentro da palavra. Esse corpo só vai encontrar com Cristo se ele for o quê? Transformado. Se o arrebatamento acontecesse agora, o que faria esse corpo pecador se tornar num corpo incorruptível? É a presença do Espírito Santo que está dentro de nós. Então você tem a necessidade urgente de buscar o Espírito Santo a todo instante, porque quem vai transformar para o final, que é o arrebatamento, é o Espírito Santo. Não é o homem, não é a igreja, não é o pastor, não é o sistema, não é as denominações, é o Espírito Santo. Olha a importância dele em nós. 1 Coríntios 3,16. Não adianta ser o templo, mas está vazio. Tem muita gente que é templo, mas está vazio. Tem muitos pregadores que sobem em cima do altar. Tem muitos líderes em cima do altar, mas o templo já está vazio, porque o Espírito Santo não habita mais. Nós lemos ali, e não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele tem que habitar. Abro agora um parênteses. Será que Deus está habitando dentro de nós? Será que o Espírito Santo habita dentro de nós? Não se conforme em ser só o templo. Você tem que sair daqui sendo templo,
habitado pelo Espírito Santo, porque se ele sair daqui habitado, vamos fazer a diferença. É preciso deixar o Espírito Santo habitar neste tempo. O Espírito Santo é a capacitação para o servir. O Espírito Santo nos capacita com sabedoria, inteligência, capacidade, ousadia para o servir. O que eu faço para Deus não é mérito meu. Eu não tenho poder para fazer nada. Eu posso pregar a melhor mensagem, mas eu vou continuar sendo pó e cinza. Eu estou aqui para serviço do Espírito Santo, porque Ele capacita cada um de nós para servir e não ser servido. Você veio para servir. E o que Deus tem te dado? Você tem servido? Através do Espírito Santo? Atos 1:8 foi a promessa que Jesus deixou para os discípulos antes de subir ao céu. Olha só o que ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeei testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Nós precisamos ser cheios de quê? Do Espírito Santo. A igreja está chegando no final. Ela, de vez se unificar mais em Cristo, ela está se distanciando mais de Cristo. Aí eu falo para você, não se preocupa quando você vir na igreja. Tem gente que fica chateada. Tem gente que vem na igreja, conta no dedo assim, pastor. Poxa, fui no culto lá hoje, tinha 5 pessoas. Irmão, eu posso faltar. Os pastores aqui podem faltar. A membresia pode faltar. O único que não pode faltar é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se esses 3 estiverem aqui, nem que seja só você e os 3, e o John está aqui com a sua família, adore, adore, porque se você adorar, o céu vai se abrir e o Espírito Santo vai manifestar. Deus não se manifesta por quantidade, mas sim qualidade. Qualidade. Deus sabe, irmão, a quantidade que nós estamos aqui, quem é verdadeiro adorador e quem está aqui para adorar Ele por interesse. Quem conhece é Deus, irmão. Eu posso te enganar, você pode me enganar, mas eu não engano o Espírito Santo. Ele sabe quem está aqui hoje para adorar. O Espírito Santo nos equipa com poder, autoridade para sermos testemunhas eficazes do Evangelho. Agora eu abro um parênteses aqui para você. Pega aqui o irmão mais humilde que tem aqui. Você tem visto os líderes que estão hoje em cima dos altares, trazendo um Evangelho eficaz? Responda em tom de voz alta. Sim ou não? Sim ou não? Porque quando Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou o Evangelho eficaz, que traz o quê? O que é eficaz? Que traz resposta, que traz mudança. O Evangelho tem que propor mudança. Se eu estou num lugar que a palavra não propõe mudança, eu tenho que mudar. Você tem que mudar. Mas nós estamos aqui ouvindo todos os dias o cristianismo verdadeiro, que é eficaz, que trouxe transformação na minha vida e na sua vida. 1 Coríntios 12:7. Tudo que nós estamos falando está dentro da Bíblia, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o qual for útil. Cada um de nós aqui temos o dom do Espírito Santo, irmão.
Só que sabe qual a diferença? Que tem muitos que não perguntou para Deus qual é o seu dom. Aí ele vê o pastor Antônio pregar e crescer, ele fica enciumado, ele fica indignado. Deus deu a cada um de nós o dom, irmão. Só que nós precisamos desenvolver este dom para a qual for útil. Você é útil para Deus. Deus não chamou você só para ficar sentado no banco, não, irmão. Deus te chamou para você servir, para você fazer algo para Ele ser exaltado. Terminou e eu dou continuidade ao versículo. Ser útil. Nós somos úteis para o Senhor através da comunhão do Espírito Santo. Filipenses 2:1. Agora nós vamos ler os versículos aqui e finalizar a mensagem. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor. O Espírito Santo produz dentro de nós o amor, a empatia pelo próximo. É você às vezes sentir a dor que o seu próximo está sentindo, para você ser como Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5:19. 5:19 diz assim: não extigai o Espírito. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. É o que nós estamos vendo aí, irmão. Em cima do altar. Não é lá fora, não. É em cima do altar. E a apostasia se estampando na igreja, porque está faltando o Espírito Santo da verdade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. É ser dado ao Espírito. Nós temos que nos doar ao Espírito Santo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A graça e a paz vos sejam multiplicadas. Temos que ser obedientes ao Espírito Santo. 1 João 3:24. Descansado pelo Espírito Santo. 3:24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. As pessoas só conhecem que eu e você temos Cristo através do Espírito Santo, que foi nos dado, que foi dado a mim e a você. 1 Pedro 4:14. 1 Pedro 4:14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito, a glória de Deus. Irmão, o Espírito faz nós descansarmos. Quando temos a presença dele, podemos nos lançar em verdejantes pastos. Apocalipse 2, versículo 7. Agora isso aqui é para a igreja final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
Só vai receber isso aqui quem vencer. Quem conseguir passar pelo portão celestial. Versículo 11 do mesmo capítulo. Preste atenção. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Olha aí de novo. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Só vai receber isso quem vencer. E só vence com Espírito Santo. Versículo 17 do mesmo capítulo. Olha de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Agora a importância. E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Como eu vou identificar o meu novo nome? Como você vai identificar o seu novo nome no dia que a trombeta soar? Quando eu estiver cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu e você não vamos identificar essa diferença. No mesmo capítulo, versículo 29. É Bíblia, irmão. É palavra. Olha de novo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Espírito em letra maiúscula é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo todas as vezes que você vem ao culto. O Espírito diz às igrejas. Terminou? Você tem ouvido? Agora, Apocalipse 3. Nós vamos ler alguns versículos. 3:6. Olha de novo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Agora, o 12. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Olha só, irmãos, a importância de sermos templos habitados, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Versículo 13 do mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Parou aí? Agora o versículo 21 do mesmo capítulo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Que Deus é esse? Que é poderoso e vai fazer assentarmos com Ele no seu trono. 22 do mesmo capítulo. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cuidar da vida espiritual. A Bíblia relata sobre o Espírito Santo se entristecer. Efésios 4:30. E eu vou parar aqui. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu paro aqui
em Efésios 4:30, uma outra oportunidade eu vou acabar de concluir. Vou finalizar aqui, ó. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual está selado para o dia de quê? O dia de quê? O que é a redenção? Salvação. Eu pergunto para você e para mim, saia daqui hoje, selado pelo Espírito Santo.